Carlos, eu já vou ligar a câmera, tá? Desculpa o atraso. Sim, agradeço demais. Vamos fazer um pouquinho de aumento. Desculpem. Carlos. Então, tá tranquilo o tamanho aí, né? Eu vou fazer um resumão aqui de movimentos simultâneos no que compete a barco, tá? O que eu poderia cobrar sobre barcos, né? Bem, Carlos. oi. Bem, então vamos lá. Vou nas situações mais simples. Vou começar com as situações mais simples. Se eu tivesse rio abaixo, né? O que aconteceria? Bem, qual que é a velocidade, né, resultante, que é essa aqui maiorzinha aqui, né? É a velocidade da correnteza, que ele está chamando de arrasto, né? Essa daqui é relativa, mas eu vou chamar essa daqui, a azul é do barco e a de baixo aqui é da correnteza. Então, quando é rio abaixo, tranquilo, tá? Basta eu somar as duas velocidades que eu vou achar a velocidade resultante, beleza? Se for rio acima, né, tiver contra a correnteza me atrapalhando, que é essa daqui de arrasto, né, que a gente fala de correnteza, aí minha velocidade resultante vai ser o quê? A que eu tenho, que é do barco, menos a da correnteza. Beleza? Tá. Como que eu posso cobrar isso? Vamos ser práticos. Tá certo? Como que eu poderia cobrar isso aqui? Vou até colocar aqui. Como que eu poderia cobrar isso aqui de vocês? Colocando a seguinte situação na prática aqui. Que é só para lembrar, tá? Só uma colinha aqui no cantinho, só para lembrar. E a outra situação aqui, que é quando você está contra a correnteza, rio acima. Tem até uma cidade que chama Rio Acima. E então vamos pegar como que eu poderia cobrar essas duas situações aqui, ó, tá? Eu poderia fazer o seguinte, como tem no livro de vocês aí, aposto que tem, tá? É virar para você e falar assim, ó, o camarada foi lá, quase que eu pego a caneta errada. O camarada foi lá e gastou lá um tempo lá viajando lá, sei lá, de não sei onde até Manaus. Benjamin, tem tanto lugar, Benjamin Franklin até Manaus. Então, deixa eu melhorar isso aqui. Aí ele vira o seguinte, ó, quando eu tava a favor, abaixo, rio abaixo, eu gastei 10 horas. Vamos exagerar, é só para ilustrar mesmo, 10 horas. Quando eu fui rio acima, fui contra a correnteza, eu gastei 20 horas. Ô, gente, de Manaus, dependendo do lugar que você for, bem pra fronteira, você gasta dias, tá? Não tô nem exagerando, não. Beleza, então tá aí. Aí ele vira e tem que falar os valores de velocidade. Nossa, a correnteza são 4 quilômetros por hora de correnteza. Que isso? 4 quilômetros por hora de correnteza. Por hora. E a velocidade do barco, 6, por exemplo. 6 quilômetros por hora. Beleza? Isso tanto de um jeito quanto do outro, tá? Não olha a escala aqui não. Então, beleza. Quando eu estou a favor da correnteza, minha velocidade resultante, né, eu estou a favor. Para baixo, todo santo ajuda. Então é a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Certo? Beleza? Então, o que eu vou fazer? Então, minha velocidade relativa aqui, ela é o que? Sei lá. Ela é velocidade do barco, que eu chutei aqui 6 mais a velocidade da correnteza, 10. Depois a gente vai para situações mais difíceis. Nós vamos para mais 4. Eu tenho uma velocidade de 10 quilômetros por hora. Certo? Se eu gastei 10 horas, eu consigo até descobrir qual é a distância
né, jogando na fórmula de velocidade normal mesmo, qual que é a distância que eu percorri. Nossa, ficou estranho. Qual que é a distância que eu percorri. Tá certo? Se for o caso, beleza? Então, eu sei que a velocidade resultante é 10, eu acabei de calcular. Qual que é a distância? Não sei. Qual que é o tempo que eu gastei? 10 horas. Então, já descobri aqui que são 100 km, 100 quilômetros. Tá certo? Beleza. Isso a favor da correnteza. Contrário à correnteza, gastei 20 horas. Né? É só a título de informação mesmo. Então, como que eu faria aqui? Velocidade relativa, resultante ou relativa, tanto faz. Como eu estou contrário, né, ela vai ser a velocidade do barco, deixa eu ver se ela é maior, menos a velocidade da correnteza. Simples assim. Então, minha velocidade resultante, tá, seria a velocidade do barco. Eu vou manter a mesma, 6 menos da correnteza, que é 4. Então, eu tenho uma velocidade relativa aqui de 2 km. 2 km/h. Tá certo? Se eu quisesse descobrir a distância dessa cidade, mesma coisa. Eu poderia fazer meu cálculozinho como eu fiz aqui. Tá? Ah, qual é a distância, não sei o que. Só jogar na formulazinha de velocidade sobre tempo. Ele me falou qual foi o tempo e pronto, acabou. Tranquilos? Então, se está a favor, você vai somar. Se está contra, você vai subtrair. Simples assim, tranquilo assim. Tudo bem, galera? Todo mundo concorda? Beleza? Entenderei que, Beleza. entenderei que sim, ótimo. Então agora eu vou fazer com um ângulo diferentezinho aí, né? Com um ângulo diferente. Colocar ele tentando atravessar a margem, né? Só que a correnteza não deixa, né? Fazer isso como ele gostaria, que em linha reta, então ele sai na diagonal, né? Como que seria para calcular na diagonal, tá certo? Porque se ele quer sair e chegar exatamente num ponto em frente ao dele, ele tem que mudar a posição dele. Ele tem que virar o barco para cima para que ele saia em linha reta. Então, se ele sair em linha reta, é óbvio que ele vai mais para baixo. Mas se ele quer chegar em frente, então ele tem que jogar o barco para cima, para a medida que ele vai avançando, a correnteza vai puxando ele para baixo e ele consegue chegar no ponto que está em frente ao ponto A aqui, ó. Tranquilos? Então, o único jeito de ele fazer é isso. Aqui, ó, se eu pegar esse triângulozinho aqui e jogar ele para cá, ó, eu tenho o teorema de Pitágoras. Só que quem que é minha hipotenusa? É essa velocidade aqui, ó, que é a resultante, ok? Ela é o jeito mais fácil de lidar, tá? Mais fácil de lidar é esse aqui, tá? Ele é o tradicional. Velocidade resultante é a própria velocidade, é a própria velocidade resultante do barco aqui, ó. Beleza? Então tá aí. Beleza? Então vamos lá. Ops, foi sem querer. Então, qualquer coisa vai falando, tá, gente? Porque às vezes tá revisando, né? Ninguém tá achando ruim, eu tô andando mais rápido. Então, a minha velocidade resultante é essa daqui, ó. Tá? Opa, até seguir a legenda aqui, né? Minha velocidade resultante é essa daqui. Tá difícil, hein? Minha velocidade resultante é essa daqui, ó. Velocidade resultante, tá? Para não confundir. Essa de azul é a minha velocidade do barco. E essa de laranja é a velocidade da correnteza. Tá certo? Então, se você pegar esse vetor e trazer ele para cá, ó, quem está fazendo o papel da hipotenusa, ou é o vetor soma, é o vetor resultante. Então, se alguém perguntar, qual que é a representação aqui? Como que eu represento? Eu represento assim, ó, velocidade resultante, ele é a soma das outras duas velocidades, tá? Então, ele é a velocidade do barco, tá? Mais a velocidade da correnteza.
Ah, cara, isso aqui serve para quê? Isso aqui é só uma representação, tá? Uma representação vetorial. É uma forma de você representar o vetor. Como assim, cara? Não estou entendendo. Tô nervoso. Minha prova não é para ficar, não. Aí, como assim? Não, é só para você representar. Tá representando aqui que o vetor resultante é o carinha. Você está só representando aqui quem que é seu vetor resultante. Certo? Caso eu quero fazer conta, eu quero saber o valor. Ah, ótimo. Então, para calcular o valor, você vai pegar velocidade resultante, velocidade do barco, porque quem é o maior lado aqui, quem está fazendo o papel de hipotenusa é a velocidade resultante, a velocidade do barco mais da correnteza. Pronto, tá? Se a gente for colocar aqui nosso barco aqui a 4 km, só para ficar bem tradicional, né? A gente só põe isso. Vou colocar ele aqui a 4 km, 4 quilômetros por hora, e eu colocar aqui da correnteza 3 quilômetros por hora, só para representar mesmo. Peguei o triângulo comum aqui. Então, na hora que você for calcular o valor aqui da sua força resultante, da sua velocidade resultante, perdão, você vai ter o 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Você vai ter 25. Então, o seu vetor resultante vai ser 5 km, quilômetros por hora, tá? Tranquilos? Então, você pegou esse vetor aqui, colocou ele aqui, ó, e fechou o triângulo, ó. Como eu fiz isso lá eu fiz isso várias vezes lá no simulador, tá? Fiz isso várias vezes lá no simuladorzinho, não. Certo? Fiz isso lá no simulador. Eu pegava um vetor lá. Esse aqui seria o vetor. Não, quer ver? Deixa eu melhorar isso aqui. Pegava aqui o vetor do barco, o vetor da correnteza. Esse aqui não vai aceitar eu fazer soma, não, nem esse. Então eu pegava esse cara aqui, correnteza para baixo. Opa, não deu para virar aqui. Barco para cima. Aí, vai ter que ser aqui mesmo. Então aqui eu pegar dois vetores, ó. O vetor do barco e da correnteza, tá certinho aqui, do barco e da correnteza. Se eu somar esses dois vetores aqui, o que que dá? Se eu somar esses dois, dá um resultante bem aqui no meio, ó. Tá? Ele não tá aceitando a soma, não. Aqui, ó. Dá, não sei porque que ficou grande assim. Deixa eu tirar esse cara daqui. Aí dá esse aqui, ó, tá vendo? Se eu colocar a velocidade do barco para frente, né? Se aumentar, aumenta a resultante. E ficou aqui, ó. Se eu tirar daqui, ó lá. Eu somei esse carinha com esse aqui de baixo, que é o B e o C, e achei essa resultante para cima. Então, se você for pegar aqui o vetor do barco, olha só, ele fecha o triângulo, ó. Então, o vetor soma, que é o resultante, o de azul mais escuro aqui, ó, tá? Ele que fecha o triângulo retângulo aqui. Tranquilos? Então, todo mundo até agora concordou, né? Ótimo. Voltando lá, foi o que eu fiz. Agora, e se eu não quero chegar exatamente na frente, mas quero chegar, perdão, não quero ser empurrado para baixo e quero chegar exatamente na frente do meu ponto aqui, ó. Então eu jogo meu barco mais para cima, que aí a minha resultante fica apontando. Eu vou para onde a minha resultante aponta, olha só. Aqui eu estou indo para baixo, aqui eu estou indo para cima, porque a velocidade do meu barco é maior que a da correnteza. Aqui eu estou indo na diagonal e aqui eu estou indo em linha reta. Mas para que isso aconteça, para que lado que essa minha resultante vai apontar, eu tenho que olhar para que lado que eu vou colocar as outras, né? Para que lado que está a correnteza, para que lado que o barco vai movimentar, que é de azul, né?
Ah, eu vou ficar contrário ao rio. Beleza, então a correnteza vai me atrapalhar um pouco. Minha velocidade resultante vai ser um pouco menor que todas elas. Se eu quero sair perpendicular, né? E sei que o rio vai me jogar um pouco para baixo, porque as velocidades ficaram perpendiculares. Aqui eu somo, aqui eu vou subtrair, e aqui, ou aqui, teorema Pitágoras, porque forma ângulos. Né? Então eu peguei esse vetor, coloquei ele aqui. Esse aqui, eu fiz isso lá no simulador. Né? Vou fazer de novo. Esse eu fiz ele lá. Se eu virar, colocar esse cara aqui, ó, que é o barco, e virar a velocidade dele, ó, jogar ele para cima, né, para diagonal, o que que acontece? A resultante sai bem aqui no meio. Aí eu consigo chegar exatamente lá na frente onde eu tô querendo. Então eu mudei a posição aqui. Então se você for olhar, só tirar o B daqui e colocar ele aqui, ó, ele vai e fecha o triângulo, ó. Ele fecha o triângulo. Só que ele fecha o triângulo fazendo o quê? Quem era antes a hipotenusa, que é o azul, agora não é mais. Quem é a hipotenusa? O maior lado. Quem é agora? A velocidade do barco. Certo? Então, na hora de fazer o teorema Pitágoras, nós tem que dar nome aos bois aqui, ó. Alguém mudou de função aqui, ó. Quem antes era hipotenusa, agora não é mais. Né? Isso aqui é o que eu tinha antes, agora eu não tenho mais. Porque eu estou saindo com o maior ângulo aqui, ó. Estou saindo com inclinação aqui que me faz. Eu vou ter que forçar muito contra a correnteza para conseguir chegar exatamente na onde que a minha velocidade resultante está apontando, que é na frente. Beleza? Então eu só tenho que prestar atenção que vai ser hipotenusa e quem que vai deixar de ser hipotenusa. Tá? Só isso que eu tenho que prestar muita atenção. Então esse vetor passa para cá. Certo? Aí, na hora de fazer os cálculos, né, eu tenho só que mudar ali quem que é um, quem que é o outro. Quem que passou a ser hipotenusa e quem que passou a ser cateto normal. Tá certo? Então, vamos aos bois. Esse aqui é a velocidade do barco. Essa daqui é a velocidade de arrasto, que é da correnteza, quem está arrastando o barco. E essa de vermelho é a velocidade resultante. Você vai para onde ela manda, que é o resultado das outras duas, você vai para onde que ela manda. Se você trouxer esse vetor azul para cá, ó, para a pontilhada para fechar o triângulo, aí como é que fica? Ele passa a ser a hipotenusa, porque está em frente ao triângulo, o ângulo de 90. Então ele que vai passar a ser o vetor resultante. Assim, na soma aqui, né? Na soma é ele que vai aparecer primeiro. Ó. É o maior vetor deles, é ele que vai aparecer primeiro. Aí ele vai ser o que? A soma dos outros. Isso aqui, muita atenção, porque aquele cara que eu chamo de resultante, ele não está aqui, ó. Ele não é o maior lado, né? Mas a velocidade da correnteza. Isso aqui é uma representação. É só para falar aqui que se eu somar o resultante com o da correnteza, dá o do barco. Certo? Só isso. Como que eu faço para obter valores? Eu pego o b ao quadrado, o resultante ao quadrado, mais o c ao quadrado. Beleza? Então muda tudo, né? Quais os valores que eu tinha colocado aqui mesmo? Acho que do barco 4, né? O barco eu tinha colocado aqui 4. Aí não vai dar valor bonitinho mais. 4 era do barco aqui. 3 era da correnteza. E esse cara, eu não sei. Então, barco, 4 ao quadrado. Não vai dar um trem bonitinho, né? Velocidade resultante, não sei. Mais velocidade da correnteza ao quadrado. Então não vai dar um negócio bonitinho, redondo, não. Vai ficar 16, que é igual a velocidade resultante ao quadrado, mais 9. Vai passar para cá, vai ficar 16
menos 9, que é resultante. Então a velocidade do barco, ele vai ter que ser o quê? Raiz quadrada de 7 quilômetros por hora. Tudo bem, galera? Tá aí? Você pode fazer outro exemplo, Carlos? Desse aqui, Desse tipo, que eu fiquei meio perdido. eu posso voltar ele aqui rapidinho. Ó. Esse aqui é uma Ô, Carlos, situação. Oi, a minha tela travou. Será que você pode parar o compartilhamento e compartilhar de novo, por favor? não tinha, amigão. Aí, obrigado. Esse aqui, voltando um pouquinho, a questão dele é a seguinte: como você quer mudar a direção do né, você quer mudar a direção, até com os valores eu não vou tirar não, 4. Como você quer mudar a direção, né, do barco, você muda os elementos aqui, ó, né? A correnteza não, ela sempre vai ser um dos lados do triângulo, sempre. A disputa é entre a velocidade resultante e a velocidade do barco. Por quê? Porque você que é dono do barco, você que manda. Se você posicionar o barco em linha reta, aí vai sair uma resultante na diagonal aqui, ó. Quer ver? Se você pegar o barco, botar em linha reta, a correnteza vai puxando ele aqui para baixo, ele vai sair lá embaixo. Aí aqui, se você pegar e mudar esse cara de posição e passar ele para cá, ó, vai dar um triângulo onde esse cara aqui é a hipotenusa, o de vermelho que é a velocidade resultante. Ótimo, isso aqui é o mais tradicional. Não é que é fácil, tradicional. A gente está acostumado a pensar com um triângulo bonitinho aqui e o resultado sendo a hipotenusa. Aí o cara vai lá e faz isso aqui. Fala, não, não quero chegar não quero ir para baixo, não. Eu quero chegar exatamente no lugar que eu estou em frente aqui, ó. Aí teve que virar o barco. No que ele virou o barco, ele mudou de posição esses dois vetores aqui, ó. Quem estava na diagonal, que ia fazer o papel da hipotenusa, que era o vermelho, o resultante, deixa de fazer isso. Ele passa a ficar como se fosse um dos lados, como se fosse, não, perdão. Ele passa a ser um dos lados do triângulo. Então quem que é a hipotenusa? O azul aqui, ó. Só você tirar ele daqui e encaixar ele aqui, ó. Foi o que eu fiz lá no simulador. Até aí tudo bem, Davi? Tudo bem. Então, esse cara aqui, ó, que vai ocupar o espaço desse aqui, certo? Deixa eu pegar ele aqui então, ó. Eu vou pegar esse azul e vou trazer para cá, ó. Só jogar ele aqui, ó. Certo? Vou jogar exatamente ele ali, ó. Eu posso fazer isso? Bem, desde que eu não mude nada do vetor, aí, ó, ele passou a vir para cá, ó. Desde que eu não mude nada do vetor, o que, que seria isso? Não mudo direção, não mudo sentido, ele continua. Eles são paralelos, olha só. Ele continua apontando para o pro canto da tela aqui, ó, né? Continua do mesmo tamanho. Então eu não mudei nada, né? E essa primeira análise aqui, ó, que tem uns vetorzinhos desenhados em cima, ela só quer dizer qual que é, só quer falar sobre o vetor. O que quer falar sobre o vetor? Falar sobre direção e sentido. Então é falar sobre direção e sentido, que é o desenho, vamos dizer assim, né? Sentido. E essa de baixo, ela quer falar sobre o módulo. Ela quer calcular um valor, tá? Um valor. Opa. Ele quer calcular um valor para a velocidade. Ele quer calcular um valor. Só que agora, olha só, mudou a posição do vetor, olha. Ele passou a formar aqui um triângulo retângulo, sendo ele hipotenusa. Sendo ele a hipotenusa. Certo? Ele passou a ser a hipotenusa. Por isso que ele ficou do lado de cada igualdade. Então, na hora de calcular agora, né, ele é um dos lados do triângulo e o cara que está aqui, que é o barco, que está na hipotenusa. Então, olha só. Na hora de fazer esse cálculo, muda as posições.
Então a velocidade do barco ao quadrado, que vai ser a velocidade resultante, que eu não faço a menor ideia, mais a velocidade da correnteza, que é 3. Então, fazendo essa conta, eu achei aquele valor lá, né? 16, velocidade resultante ao quadrado, mais 9. Por isso que a velocidade resultante deu raiz de 7 quilômetros por hora. Certo? Então foi isso aí que eu fiz. Então, a minha intenção foi chegar aqui, ó. A minha intenção sempre foi chegar aqui, aqui agora, né? E o único jeito de fazer isso é o quê? Virando meu barco para cima, para a correnteza me puxar para baixo. E à medida que eu avanço, ela vai me puxando um pouquinho para baixo. E eu consigo, no resultado, quem tiver do lado de cá, ó, num referencial aqui, ó, botar um olhão aqui, olhando o barco lá na margem, deveria ser aqui, né? Na margem, né? Então, para um carinha que está aqui, ó, observando, com o olhinho aqui, ó, o cara que está aqui observando, o observador que está aqui, ele enxerga é a velocidade resultante, tá? Ele enxerga a velocidade resultante. Ele não enxerga a velocidade do barco, a velocidade da correnteza. Não, porque assim que o barco está dentro da água, ele está sofrendo as duas coisas. Ele está tentando se impulsionar, está tentando sair do lugar e está sofrendo a ação da correnteza. Então, para quem está do lado de fora, ele enxerga o resultado dessa briga entre a velocidade do barco e a velocidade da correnteza. Ele enxerga o barco saindo em linha reta bonitinho. Fala que estranho, né? A correnteza está puxando ele para baixo, ele consegue em linha reta. Por quê? Ele virou todo aqui. Então ele vai meio. Ele fica nessa posição de lado aqui, ó, mas andando em linha reta, que é a velocidade resultante. Você vai para onde ela manda. Melhorou aí, Davi? Eu tentei mudar o jeito de explicar. Melhorou. Então, a grosso modo, tá? Na prática, ou você vai somar os valores de velocidade, ou você vai subtrair se tiver contrário. E nesse caso, no terceiro caso e no quarto caso, tá? Você vai usar teorema de Pitágoras. A questão é, quem é a hipotenusa? Bem, aqui a hipotenusa é a velocidade resultante, né? Não é nem a do barco nem a da correnteza, a resultante. E aqui não. Aqui é a velocidade do barco. Então você só tem que prestar atenção, vocês todos, né? Se quem que é a velocidade resultante? A soma dos quadrados dos dois lados, como é o terceiro caso, quando você sai em linha reta, mas chega para baixo, ou quando você quer chegar em linha reta e joga o barco para cima. Então muda quem passa a ser a velocidade resultante, né? Quem passa a ocupar o lugar da hipotenusa aqui, né? Resultante continua sendo essa. Quem passa a ocupar o valor da hipotenusa que nós vamos fazer o cálculo é do barco. Observe que aqui é o res, né, que está chamando de resultante, e aqui é o relativo, né, que está chamando de barco, que eu estou chamando de barco, né? Tranquilos? Todo mundo tranquilo? Então, são as quatro situações, entendeu? Ou você soma, que é a primeira, ou você vai subtrair, que é a segunda, ou você vai fazer o cálculo do... Nas últimas duas, você vai fazer o teorema de Pitágoras. Você só tem que prestar atenção quem que é a hipotenusa, quem que vem do lado de cá. Aqui, bonitinho aqui, ó, que o barco sai mais para baixo. A resultante, a velocidade que você põe aqui é a própria resultante. E aqui não, aqui você põe, a que você coloca aqui é a do barco. Tá ok? É a do barco aí. Beleza? Tranquilos? Aí eu vou disponibilizar, são só 6 slides, vou disponibilizar para vocês já. Inclusive eu tenho isso aqui em PDF, eu vou passar para vocês. Ok? Que são as 4 possibilidades aqui, ó. Tranquilos? Beleza? Pode fechar isso aí? Beleza. Beleza, então. Uma aula já foi. Vocês querem 2 minutinhos para um café? E a gente começa outra aula ou já quer que emenda tudo? Não Vocês, pode emendar. vocês que Pra mim mandam. pode emendar Vamos também. emendar mesmo. Então vambora, tá?
Bem, só para dar uma quebrada aqui, para ficar menos teórico, deixa eu pegar um gráfico, né? Que eu acho que o Davi pediu, mas independente disso, eu resolveria uma questão com gráfico, tá? Eu tenho uns gráficos desenhados aqui, ou gráficos só, não é nenhuma questão que eu já fiz para vocês, não. Bem, esse daí eu cheguei a fazer, né? Só relembrando aí. Então tá aí. É... Aqui eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo. Falei que é o que mais cai é isso aqui, tá? E quero distância percorrida e quero deslocamento, tá certo? Se eu estivesse falando só essa subida aqui, ó, só até o 20, poderia ser um gráfico de lançamento e poderia ser um gráfico de lançamento, né? Ou vertical ou, inclusive, oblíquo, né? Quando você joga ele obliquamente, tá? Poderia ser. Então, esse gráfico aí que você está vendo, até 20, que é só essa subida aqui, ó, ele poderia ser tranquilamente, tá? Tranquilamente, um lançamento oblíquo. Então, deixa eu limpar tudo isso aí. Um lançamento oblíquo, que é esse aqui, ó, tá? Basta você pegar um referencial. Basta você pegar, opa, basta você pegar um referencial. Por exemplo, essa velocidade diminuindo aqui vertical e depois aumentando, ó, olha só para uma direção, tá? Você joga essa vertical, olha só, ela vai só diminuindo, diminuindo, zerou, começa a aumentar para baixo. Então depende, se você chamar que o início é negativo, você vai ter aquele gráfico que eu vou voltar lá, tá? Se você chamar que o início é positivo, então você vai ter um gráfico de cima para baixo. Se você falar que o início é negativo, você vai ser de baixo para cima. Só isso que muda. Horizontal, você pode cansar de ficar seguindo esse vetorzinho, que ele não vai mudar nunca o horizontal, entendeu? Então não vai mudar nunca, beleza? Então, voltando para o nosso gráficozinho lá. Voltando para o nosso gráfico, até chegar a 20 poderia ser um exemplo daquele lá, tá? Então vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Independente se eu quero distância ou deslocamento, eu tenho que calcular essas áreas aqui, ó. Essa primeira área aqui, que é essa região toda aqui, ó, que é esse triângulozinho de cabeça para baixo, tá? Tem que calcular essa outra áreazinha aqui. Aqui eu posso copiar tudo, né? Fazer a área do triângulo todo, né? Para que dividir? Aí eu vou ficar aqui com a área 1, opa, área 2, e essa aqui de baixo, área 1. Ó, todos os exercícios que eu forneci na prova, que tem gráfico de velocidade por tempo, que eu perguntei distância ou deslocamento ou altura, depende da situação, né? Vocês vão ter que calcular a área, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos ser práticos. Vamos calcular a área e depois a gente vê o que a gente faz com ela. Bem, vou calcular a área 1. Triângulozinho de cabeça para baixo aqui. Então, base vezes altura dividido por 2. Quem que é a base? Está de cabeça para baixo, que é de 0 até 10. 10. Quem que é a altura? De 0 até 40. Menos? Não, depois você interpreta isso aí, tá? Dividido por 2. Então aqui vão ser 400 dividido por 2. 200 metros. Ah, mas é negativo. Não, calculei a área. A área não faz sentido você falar se ela é positiva ou negativa, não. Depois você vai interpretar isso aí, tá? Vamos começar a interpretar isso aí. 200 metros. Essa velocidade negativa aqui, galera, vou colocar aqui negativa, significa o quê? Que você ficou movimentando para esquerda. Ou para cima, ou para baixo, depende do seu referencial. Se você for pensar só na horizontal, é como se seu movimento fosse para a esquerda. Tá? Esquerda. Ok? Vou pular para outra área, área 2. Qualquer coisa é só me interromper aí. Outro triângulo.
só que com velocidade positiva. Então significa que você está indo para a direita. Opa! Então você mudou em algum momento aí, direita, você mudou. Que momento é esse? Fácil até descobrir. Esse aqui, ó, essa interseção aqui, ó, esse pontinho aqui, ó, foi quando você deixou de ter velocidade negativa e passou para velocidade positiva. Velocidade positiva. Então, nesse ponto que você deixou de ter velocidade negativa e passou a ter velocidade positiva, foi o ponto que você não teve nenhuma nem outra, né? Zero. Certo? Então, a partir dali teve uma inversão. Então, você andou um tempo para a esquerda e andou um tempo para a direita. Então, meu outro triângulo lá vai ser base maior, opa, base, né? Vezes altura sobre 2. Quem que é a base? Bem, começa, o triângulo de cima começa em 10, termina em 30. Então, 20. A altura, 40, né? Sobre 2. Então, isso aqui vai ser o quê? 800 sobre 2. Então, eu tenho uma área de 400 metros. Tranquilos? Isso é a área 2. 400. Só que é aquela coisa, né? Que eu falei antes, né? Você ficou 200 metros andando para a esquerda e depois 800 andando para a direita. Então a pergunta é: qual que é a distância percorrida? Bem, distância percorrida, você vai, independente da área ser positiva ou não, de ter andado para a direita ou esquerda, não quero saber. Eu vou somar os 200 com os 400. Difícil sair 400. 400. 600 metros. Todo mundo está de acordo? Todo mundo concorda? 400 Sim. metros. Eu não quero saber se você está indo para a esquerda, se você está indo para a direita, né? Mas você andou 200 metros e depois você andou 400, tá? Nem que você resolveu voar, mas não quero saber. Se você andou 400 e andou 200, eu vou somar. E o deslocamento, tá certo? E o deslocamento vai ser o seguinte, aí não. Eu tenho que olhar a sua posição inicial e sua posição final. Então deixa eu até fazer um rascunho aqui. Olha se não poderia ser isso aqui, galera. Ó. Imagina uma reta. Aí, vamos pegar aqui um referencial, 0, por exemplo. Inicialmente o cara ficou andando para a esquerda. Andando quanto para a esquerda? Ele foi lá e, andou para a esquerda. 200 metros. Aí depois ele parou, virou por outro lado e andou 400. E andou 400. Vamos colocar aqui. Aí o deslocamento é o quê? Eu olhar para onde que ele estava antes, por exemplo, e olhar para onde que ele foi depois. Certo? É olhar a posição inicial, que geralmente a gente fala D0, né? E a posição final, que é o D, ou então D normal, né? Posição final. Então, quando eu for calcular deslocamento, aí eu tenho que fazer um menos o outro, tá? Aí, quando eu for fazer o deslocamento, pouco espaço aqui, aí eu tenho que fazer um menos o outro. Então, ele só deslocou de 0, né? Ah, perdão. Isso aqui tá certo, cara? Não, né? Ele andou 400, né? Então ele andou 200 mais 200. Ele parou aqui, ó. Na posição. Oh, gente, foi mal. Deixa eu ver se eu. Vou fazer o trem direito aqui. Perceberam a bobagem que eu fiz aqui? Ele andou 400. Então ele andou até aqui, ó. Deu 200, ó, né? Voltou pro zero. Aí ele andou só mais 200. Tudo bem aí, galera? Fiz bobagem, tudo bem? Então, ele andou 200
mais 200. Ele andou, é porque ele veio direto aqui, agora 400. Então eu comparo a posição inicial que ele estava, que era 0, e a posição final em que ele se encontra. Posição final, posição inicial. Então o deslocamento vai ser um menos o outro. O deslocamento dele vai ser só daqui até aqui. 400 menos 200, ou seja, de 0 a 200. 200. Tudo bem? Confundi alguém? Então, o deslocamento é 200 e a distância percorrida, eu não quero saber se você foi para a direita ou para a esquerda. Eu tenho que contabilizar tudo. Então, distância eu somo, deslocamento eu vou subtrair. Tudo beleza? Tranquilos? Deu para revisar aí? Beleza. Carlos, Oi. e se não tivesse essa partezinha verde, o deslocamento ia ser igual à distância? Ia coincidir com a distância, Beleza. tá? Ia coincidir perfeitamente com a distância. Beleza? Então coloquei. Tá? Enquanto vocês fazem. Eu pausei o vídeo sem querer aqui. Sem querer não, querendo e esqueci de voltar. Então enquanto vocês resolvem. Enquanto vocês calculam aí pra gente distância percorrida e deslocamento, tá? Eu vou lembrá-los de uma coisa. Que eu já falei aqui, né? Só para registrar. Esse pontinho aqui, ó. Ah, eu não posso ficar com a aula desse tamanho não, galera. Deixa eu diminuir aqui. Faz de conta que essa aí é a segunda parte.